Nascido em 17 de maio de 1942, em Chicago, Estados Unidos, John Wayne Gacy Jr. e seus irmãos constantemente sofriam abusos físicos e psicológicos do pai, que era alcoólatra e homofóbico. Quando criança, Gary gostava muito de jardinagem e cozinha, um prato cheio para virar alvo de violência do seu pai. Gary costumava passar a maior parte do tempo com sua mãe e irmã. Aos 9 anos de idade, o menino foi abusado sexualmente por um amigo próximo do pai. Gary nunca contou isso a ninguém. Ele tinha muito medo do pai e o assunto só veio à tona mais de 2 décadas depois. Aos 11 anos, Gary ficou hospitalizado por vários meses após começar a sofrer com apagões inexplicáveis. Seu pai acreditava que ele estava fugindo, já que os médicos não conseguiam diagnosticar porque isso estava acontecendo. Após 5 anos de frequentes visitas ao hospital, descobriu-se que ele tinha um coágulo de sangue em seu cérebro, que foi tratado, mas a essa altura seu pai já havia lhe punido severamente por isso. Ele era espancado regularmente sem nenhuma razão, a não ser pelo motivo em que seu pai o odiava. No final da sua adolescência, para fugir desse ambiente familiar, John Wayne Gacy se mudou para Las Vegas e conseguiu um emprego no necrotério. O salário não era suficiente para pagar aluguel e alimentação, por isso muitas vezes Gary dormia no trabalho. Ele conta que chegou a praticar necrofilia no local, abusando de um adolescente morto. Logo depois disso, ele largou esse emprego e aos 22 anos se casou pela primeira vez, com Marilyn Myers. O fruto desse casamento, Gary teve 2 filhos e a família vivia se mudando para os outros estados dos Estados Unidos, para ficarem mais perto dos empregos que arranjavam. A vida da família perfeita não durou muito tempo. Rapidamente, Gary começou a beber, usar drogas e trair sua esposa. Nessa época, ele fazia tentativas de embebedar adolescentes do sexo masculino a fim de que concordassem em praticar atos sexuais com ele. E quando isso não dava certo, ele dizia que era apenas uma brincadeira entre amigos. A coisa foi saindo do controle e por isso, uma época, Gary manteve um bar no porão de sua casa e passou a convidar garotos para assistir filmes e dormir. Em um desses episódios, Gary convidou o filho de um amigo seu, também membro da associação de moradores local, e o garoto foi até a casa. Topou ingerir bebidas alcoólicas, mas não cedeu às investidas sexuais do anfitrião. Gary ficou furioso e desconcertado, então ele ofereceu uma quantia em dinheiro para que o garoto se calasse e não contasse a ninguém sobre os impulsos sexuais. Porém, ele não se calou, contou aos pais, que inclusive fizeram uma denúncia à polícia. John Wayne Gary foi condenado a 10 anos de prisão por abuso sexual. A esposa de Gary, na época, ficou muito envergonhada. Ela pediu o divórcio e se mudou para outro estado com os filhos. Ele nunca mais viu os filhos depois disso. Gary era um preso com ótimo comportamento, sempre disposto a ajudar os colegas de cela. Alguns diziam que ele melhorou muito sua qualidade de vida enquanto cumpria pena, devido ao modo que agia na cadeia, pois após 18 meses ele ganhou até direito à liberdade condicional. Ele voltou para o Chicago e passou um tempo morando com sua mãe. Nessa época ele trabalhava em vários restaurantes, principalmente de fast food, e fez alguns bicos na área. Ele parecia totalmente ressocializado. Nem um ano após Gary ser solto, ele foi acusado de estupro novamente, mas a vítima era um adolescente, que não compareceu ao tribunal e a acusação foi retirada. Com as economias do trabalho e somado a uma ajuda financeira da mãe, Gary comprou uma casa e começou um negócio próspero na área da construção civil, que em 1972, Gary e a nova namorada ficaram noivos. Às vésperas do casamento, ele foi novamente acusado de estupro. Mano, de novo. Esse cara, certamente, ele tem algum problema. Mas dessa vez, ele conseguiu subornar o garoto e a queixa foi retirada. O casamento com Caroline Hoff, sua segunda esposa, aconteceu. Gary
parecia ter encontrado o amor da sua vida. Tempos depois, durante uma viagem de trabalho, Gary estrupou um dos seus funcionários. O homem não prestou queixa, mas lhe deu uma surra no quintal de casa. A imagem do Gary não andava boa, as pessoas da comunidade estavam mais atentas a ele. No intuito de reverter isso, em 1975, ele entrou para um grupo de ações beneficentes. Uma das atividades desse grupo para se vestir de palhaço para visitar hospitais, animar festas infantis e eventos sociais. Isso me lembrou até uma cena do filme do Coringa, o último que teve, do Coringa fantasiado de palhaço no hospital. Lembrou bastante, tá ligado? Mas, enfim, Gary rapidamente se identificou e até inventou um personagem para si, o palhaço Pogo. Ele também era um católico praticante, ativo na associação de moradores, fazia parte de um grupo voluntário da Defesa Civil, tesoureiro do Partido Democrata e chegou a ganhar um prêmio Homem do Ano na cidade. Que não faz o menor sentido, velho. Uma pessoa mal desse jeito receber algum prêmio, tá ligado? Gary retomou o hábito de convidar homens para irem até a garagem da sua casa, que é uma coisa muito estranha. Principalmente adolescentes, que é uma coisa mais estranha. Que adolescente vai pra casa, na verdade, pra garagem e uma pessoa, velho, tipo, do nada, tá ligado? E, tipo, a esposa começou a desconfiar e ele dava respostas, tipo, respostas sem nexo, que dizia que eram jovens da igreja ou filhos de seus amigos que queriam passar um tempo com um empresário de sucesso. Mano, esse cara é muito doido, tá ligado? E, tipo, a mulher dele, que não tava satisfeita, decidiu fazer uma busca na garagem e acabou encontrando revista de pornografia gay. Tipo, até aí tudo bem, né? Tipo, o cara só gostava de ver lá, mas... Enfim. Quando confrontado, o marido disse que era bi. E eles não manteriam mais relações sexuais a partir dali. Pouco tempo depois, a esposa de Gary pediu divórcio. Com a saída da esposa e a casa livre só para ele, Gary começou a chamar homens e garotos com cada vez mais frequência. Um desses garotos se chamava Timothy McCoy, eu acho que é assim que fala o nome dele. E ele tinha apenas 15 anos. Eles mantiveram relações, aquelas tipo de relações, naquela noite. E pela manhã, Gary acordou com Timothy segurando uma faca aos pés